Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão. Vamos à nossa revisão de matemática do 7º ano com problemas com frações, razão e porcentagem. Então vamos trabalhar em cima desses três conceitos, ok? São bem relacionados uns com os outros. Vamos lá. Bem pessoal, vamos lá pessoal. Frações. O que é a fração? A fração é uma parte de um todo, tá bom? Então pensa comigo. Isso aqui é a metade dessa barra, ok? 1/2. Isso aqui é 1/3 dessa barra, 1/3. Se você somar 1/2 mais 1/3, isso não vai dar 2/5, tá? Porque 2/5, se você prestar atenção, 2/5 seria menos que a metade da barra, ok? Isso aqui seria 2/5. Então não bate com o que eu tenho aqui, ok? Então não soma-se fração, não somando numerador com numerador e denominador com denominador. O que que se deve fazer? Se deve encontrar uma fração onde o denominador dessas duas frações sejam iguais. Então, qual é o procedimento que vai pegar 1/2 e 1/3 e deixá-los com o mesmo denominador? É o MMC. Tá? O MMC entre 2 e 3, como eles são primos entre si, o MMC entre eles é 6. Okay? São primos, é só multiplicar. E aí, aquele pedaço que estava dividido em 2, agora ele está dividido em 6 partes. E aquela metade, que representava 1/2, agora representa 3/6. Enquanto que o 1/3, vamos supor que isso aqui é 1/3, tá? Esse 1/3 aqui, agora esse 1/3 agora vai ser dividido em 6 partes. E aquela parte que era 1/3, agora representa 2/6. Na prática, o que é que nós costumamos fazer? Pega esse denominador, divide por esse, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, vezes o numerador, vezes 1, 3. Você vai pegar o 6 dividir pelo 3, dá 2, vezes 1, 2. E agora eles estão com denominadores iguais, então eu posso somar esses dois números. Vai dar 5/6. O denominador não muda. Então, ó, eu tinha a metade da barra e tinha 1/3 da barra. Quando eu juntei os dois pedaços, eu fiquei com 5/6 da barra. É muito mais condizente essa resposta do que com a outra que eu analisei anteriormente, tá bom? Então, a regra para adição e subtração de frações é denominadores iguais, você soma os numeradores, repete o denominador. Denominadores diferentes, você vai torná-los iguais. Como? Tirando o M, M e C. Ok, pessoal? Vamos adiante. Bem, já a multiplicação e divisão é bem diferente. Quando você vai multiplicar duas frações, tipo 1/2 vezes 3/7, 1/2 representa isso aqui, tá bom? E 3/7 eu coloquei na vertical os riscos para facilitar o entendimento. Então, isso aqui é a metade. E aqui eu tenho, no outro desenho, 3/7, ok? Quando você multiplicar essas duas figuras, é como se você sobrepusesse uma sobre a outra. Então, você vai ter 1/2 vezes 3/7. O que está pintado nos dois ao mesmo tempo, né? É esse pedaço aqui. Isso aqui são quantos pedacinhos pintados? São 3. De quanto? De 14. Então, quando você está multiplicando frações, aí sim, o numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador, tá bom? Então, somar frações tem que tirar o MMC. Multiplicar frações não tem que tirar MMC, tá? E a divisão, para facilitar a nossa vida, nós transformamos uma divisão em uma multiplicação. Como? Escrevendo a primeira vezes o inverso da segunda fração, tá bom? Isso aqui vai dar 10 sobre 21. Lembrando que essa revisão não tem por base esses princípios iniciais de soma, subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos aplicar esses conhecimentos para a resolução de problemas com frações. Ok? Então vamos ao nosso primeiro problema. O primeiro problema diz o seguinte: Pedro está fazendo uma dieta semanal. Parte dela consiste no consumo de frango dividido durante a semana.
Na segunda-feira, ele comeu 1/5 do total semanal, né? Na terça-feira, ele comeu 1/6 do total. Na quarta-feira, 4/15 do total. Na quinta-feira, 3/10 do total. E na sexta-feira, 2/30 do total. Pergunta: em qual dia da semana ele comeu mais frango? Difícil vai ser dividir o frango em 30 pedaços, né? Mas vamos lá. Aqui eu tenho segunda-feira, ele comeu 1/5 do frango. Na terça-feira, ele comeu 1/6 do frango. Na quarta-feira, ele comeu 4/15 do frango. Na quinta-feira, ele comeu 3/10 do frango. E na sexta-feira, ele comeu 2/30 do frango. Porque ter dito que ele comeu o resto do frango, né? Mas colocou 2/30 do frango. Okay? Em qual dia ele comeu mais? Como foi dito inicialmente, eu não posso estar comparando frações com denominadores diferentes. Como é que eu vou saber qual é o maior se esse frango, né, foi dividido em 5 pedaços, enquanto esse aqui foi dividido por 6, um pedaço de um é maior que o do outro? Você não pode fazer isso. O que é que você tem que fazer? Você tem que dividir, né? Foi o que a pessoa deve ter feito, dividir o frango em pedaços do mesmo tamanho. E aí, num dia comer 1/5, uma fração que representa 1/5, no outro 1/6 e assim sucessivamente. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas frações, todos os denominadores dela, tá? E vamos tirar o MMC, ok? Vamos deixar esses denominadores iguais. Primeira coisa que eu faria, já que eu estou analisando os números, esse 2/30 aqui, da sexta-feira, eu poderia muito bem simplificar, dividir por 2, em cima e embaixo, e na verdade, ele comeu 1/15 do frango, não comeu 2/30. 2/30 corresponde a 1/15 do frango, tá bom? Então, em vez de trabalhar aqui com 30, eu estou diminuindo o número, eu vou facilitar minhas contas. Eu vou tirar o MMC. Então, eu vou dividir por 2, porque tem um número par aqui. Na verdade, são 2, né? Esse aqui vai dar 3, esse aqui vai dar 15, esse aqui vai dar 5, é o outro número que é dividir por 2. E aqui repete. Agora eu vou dividir por 3, aqui vai dar 5, não dá para dividir. O 15 dá 5, o 5 repete, o 15 também vai dar 5. E quando eu dividir por 5, MC vai dar 30. Não adiantou nada eu ter simplificado, voltei para o 30, tá? Agora, todos os dias, eu estou dividindo, eu estou tendo o denominador 30, tá bom? 30 dividido por 5 dá 6. Vezes 1, 6. 30 dividido por 6 dá 5. Vezes 1, 5. 30 dividido por 15 dá 2. Vezes 4 dá 8. 30 dividido por 10 dá 3. Vezes 3, 9. E aqui eu voltei para o número 2 se eu não tivesse feito a simplificação, né? Foi inútil. Pronto. Agora eu sei qual dia eu comi mais frango. Eu comi mais frango na quinta-feira. Na sexta-feira eu comi o resto do frango. Ok? Então vamos ao próximo. Vamos lá. Próximo problema diz assim: Pedro gosta muito de ler livros e está finalizando mais um. Nesse momento, ele acabou de ler 2/5 de seu livro, que tem 325 páginas. Quantas páginas ele ainda precisa ler para finalizar o livro? Então, pessoal, eu gosto, todos esses problemas que falam de frações, de representar o inteiro de alguma forma, tá? Então, isso aqui é o meu inteiro. O que é que o problema fala? O problema diz assim, ele leu 2/5. Não importa se você vai dividir direitinho, tá? Então, aqui são 2/5, tá? Ele leu 2/5. E ele diz que o livro todo são 325 páginas. Quantas páginas ele ainda precisa ler para finalizar o livro? Ele quer essa outra parte aqui. Então, o número que eu tenho representa o total, a fração desse aqui, e ele quer saber a outra fração. Bem, eu posso fazer isso aqui de duas maneiras. Maneira 1, eu vou calcular quantas páginas eu já li, já que eu sei a fração. Eu li 2/5 do livro de 325. Então, aqui fica o critério de vocês, né? O de sempre quer dizer vezes, tá? Já que eu tenho o total, eu vou multiplicar no numerador e dividir no denominador.
Tem gente que prefere primeiro dividir, mas isso aí fica ao critério de cada um. Se eu multiplicar isso aqui por 2, vai dar 650. Se eu dividir por 5, isso aqui vai dar 130. Mas cuidado, esses 130 são as páginas que eu li. E ele quer as páginas que não foram lidas. Então, o que não foi lido seriam os 325 menos 130, que isso vai me dar 195, letra D. Outra maneira de ter feito é ter pensado assim: olha, se eu li 2/5, falta-me ler 3/5, porque 2 para 5, né? Se aqui tem 2/5, aqui tem os outros 3/5. Então, você teria calculado direto 3/5 de 325. Ao multiplicar por 3, isso aqui vai dar 15, 6 e 1, 7, 9, dividido por 5, vai dar os 195. Ok, pessoal? Próximo problema diz assim: dois amigos estavam treinando para uma corrida. João correu 2/5 do percurso e Felipe 3/4 do percurso. Se João correu exatamente 8 km do percurso, determine qual era o tamanho total do percurso e quanto Felipe correu. Então aqui nós temos são duas pessoas, dois amigos estão treinando para uma corrida. João fez 2/5 do percurso e Felipe fez 3/4 do percurso. Se João correu exatamente 8 km do percurso, né, determine qual era o tamanho total do percurso e quanto Felipe andou. São duas contas diferentes, tá? Vamos lá, meu inteirinho. Eu sei que o problema está dizendo que João correu 2/5. Então eu vou colocar aqui 2/5 de novo, né? João correu 2/5. Felipe, eu teria que ter feito outro retângulo aqui, ele correu 3/4. Mas vamos começar trabalhando só com o João, tá bom? Depois eu vejo o Felipe. Andou 3/4 do percurso. Se João correu exatamente 8 km, aí, ó, uma fração ou duas frações, né, e um número. Sempre eu vou ter problemas que só tem frações e sempre eu vou ter problemas que tem números e frações, tá? Então, o que você tem que imaginar é o seguinte: toda vida que tiver um problema que além de frações tiver um número, você sempre tem que fazer a seguinte pergunta: esse número que aparece aqui, ele refere-se ao total ou uma parte? E se é uma parte, é a parte que ele deu ou a parte que ele não deu, tá? Então, esses 8 quilômetros representam o que o João andou, né? Se João correu exatamente 8 km, então João andou 2/5. Aí ele quer saber depois sobre o Felipe, mas nós estamos falando aqui do João, tá bom? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é o percurso todo, a corrida toda. Então esse número não é o total. Então 2/5 não representa, ou melhor, 8 km não representa o total. 8 km representa 2/5. Todo problema que você não tem o inteiro, o que é que você vai fazer? Você vai descobrir a menor fração. Você vai descobrir 1/5. Tá? Como é que eu descubro 1/5? Bem, se 2/5 são 8, todo mundo já analisou que 1/5 corresponde a 4. Né? Se 2/5 são 8, se 2 pedaços são 8, um pedaço só vai ser 4 km. E a pista toda seriam 5/5. Então, se um pedaço é 4, 5 pedaços, é só multiplicar por 5. A pista toda tem 20 quilômetros. Eu fiz o problema do João. Aí ele vem com o Felipe. E quanto foi que andou o Felipe? Ah, o Felipe andou 3/4 do percurso todo, dos 20 quilômetros, de 20 quilômetros. Como nós já sabemos, 20 quilômetros agora é o total. Você multiplica ou divide, cada um com a sua preferência, tá? 3 vezes 20 dá 60. 60 dividido por 4 dá 15 km. Isso quer dizer que o Felipe percorreu 15 km, enquanto que o João percorreu apenas 8 km. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Próximo problema. Pedro consegue rodar com seu veículo por 180 km com 3/5 do tanque de combustível cheio.
Se ele pretende viajar e para isso vai encher o tanque completamente, com o tanque cheio, determine quantos quilômetros ele poderá percorrer. Ou seja, ele quer saber o total. Vamos lá, probleminha, está aqui o meu inteiro. Sempre eu escrevo o meu inteirozinho aqui, tá bom? E aí ele falou que como é o nome do rapaz? Pedro, né? O Pedro, ele consegue rodar 3/5 do seu tanque de combustível. Então, isso aqui é o tanque do combustível, ele consegue 3/5. 3/5, não importa onde você coloca, 3/5. O outro valor que aparece é o número 180. Aí é aquela pergunta que você tem que fazer. Esse 180 é o total ou é a parte? Pedro consegue rodar com seu veículo por 180 km, com 3/5. Então, esses 180 km corresponde aos 3/5, não é o total. Tá? Corresponde a qual parte? Aos 3/5. Ele quer saber, né, com o tanque cheio, quantos quilômetros ele vai poder rodar. Ele quer saber a fração toda, o inteiro aqui. Então, o que é que eu vou fazer? 180 não é o inteiro. Se não é o inteiro, isso quer dizer que ele corresponde a 180, né? 3/5 corresponde a 180 km. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar a fração unitária. 1/5. Como é que eu encontro o quinto? Isso aqui são 3, é só dividir por 3. Dividindo isso aqui por 3, eu tenho 60 km. E aí eu quero encontrar a fração cheia, 5/5. Quanto é que vai ser 5/5? É só multiplicar por 5. 60 vezes 5 dá 300 quilômetros. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Na Paris-Brest-Paris, uma prova de bicicleta tradicional na França, os pontos de apoio aparecem a cada 1/60 do percurso. Se esses pontos aparecem a cada 20 quilômetros, qual é o percurso total dessa prova? Esse aqui está mais simples ainda, né? Então, a cada 1/60 aparece um posto. E esse 1/60, aqui tem outro 1/60, né? Cada 1/60, ele diz que essa distância daqui para cá é de 20 km. Ou seja, ele está me dizendo que 1/60 equivale a 20 km. Eu já tenho unitário, não tenho nem que calcular. Como é que eu faço para encontrar o total? Multiplico por 60. Então, os 60/60 vai ser igual a 1.200 quilômetros. Essa foi fácil, né? Vamos à próxima. Em uma viagem de carro, após percorrer 2/5 do percurso, uma família fez uma primeira parada. Almoçou e voltou para sua rota. Percorreu mais 2/5 do percurso e fez a última parada antes de finalizar a viagem. Após a última parada, quanto do percurso falta para essa família chegar ao destino? Como eu sempre digo, vamos desenhar, tá? Tá aqui o meu desenho. O problema diz que ele andou na primeira parte 2/5. Tranquilo, né? Na segunda parte, 2/5 é um pouco maior, mas não faz mal não. Depois ele andou mais 2/5. Ele andou 2/5 antes de parar. Depois andou mais de 2/5. Quanto foi que ele andou ao todo? Olha, os denominadores são iguais. Ele andou 4/5. E falta quanto para ele completar a viagem? Falta 1/5. Concordam comigo? Se eu andei 4/5, falta 1/5. Só isso. Ah, poderia estar diferente? Poderia. Ele poderia estar faltando, são 20 km. Quanto é que é o percurso todo? Aí utilizaria a mesma linha de raciocínio. 1/5 seriam 20 km, e aí você iria calcular o inteiro. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Esse problema não tem número, só tem fração. Eu só fiz conta com frações. Vamos à seguinte. Próximo problema fala assim: na turma do 7º ano, 1/3 dos alunos prefere português, 1/6 prefere biologia e o restante dos alunos prefere matemática. Sabendo que há
30 alunos nessa turma, escreva a fração que representa os alunos que preferem matemática e a quantidade deles. Vamos lá, meu desenhozinho aqui, tá bom? Então, o problema disse que 1/3 gosta de português. 1/6 gosta de biologia. E o restante, né, gosta de matemática. O problema é que eu não sei quanto é que é esse restante. Também é dito no problema que a sala, né, sabendo que há 30 alunos nessa turma. Então, esses 30 alunos refere-se a uma parte ou representa o todo? O 30 representa o todo. Então, a sala toda tem 30 alunos. Ele quer saber que fração e que quantidade representam os alunos de matemática. Como é que eu vou fazer isso? Bem, vou descobrir as frações de português e biologia e vou somar. Só que eu não posso somar porque os denominadores são diferentes. O que é que eu tenho que fazer? Vamos ao nosso MMC de quem? De 3 e 6. Quando tem um número par, começa por 2 e agora vai por 3, o MMC é 6. Tem aquela regra, né? Quando eles são múltiplos, é o maior. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. Isso aqui dá 3/6. Ou, se você preferir, 1/2. Ok? Então, metade da sala, 3/6, gostam de português e biologia. E a outra parte, qual é a outra parte? 1/3. 1/3 não, 1/2, né? 1/2 gosta de matemática. Por que é 1/2? Porque aqui é 1 de 2, só sobra mais 1 de 2, né? Gostam de matemática. E que fração isso representa, né? 1/2. E que número representa? A metade de 30. Qual é a metade de 30? Não precisa nem fazer conta, né? Multiplicar por 1 dá 30. Dividir por 2 vai dar 15. 15 alunos gostam de matemática, o que representa a metade da sala. Vamos à próxima. Próximo problema diz assim: um projeto de engenharia de uma empresa está sendo produzido por 3 engenheiros. João fez 1/6 do projeto, Pedro 7/30 e Rafael 4/15. Marque a alternativa que representa quanto os engenheiros ainda precisam fazer para finalizar o projeto solicitado pela empresa. Todo problema de fração, eu gosto de fazer o desenhozinho, tá bom? Então, aqui está dizendo que o João fez 1/3, 1/6. Então, eu vou desenhar aqui, ó, 1/6 feito pelo João. O Pedro fez 7/30. Pedro fez 7/30. E o Rafael fez 4/15, tá bom? Quanto é que está faltando? Não sei. Mas eu vou somar, ver quanto foi que eles já fizeram juntos. Só que eu não consigo somar direto porque os denominadores são diferentes. Eu tenho que tirar o MMC entre 6, 30 e 15. Se eu dividir por 2, vai dar 3, 15 e 15. Se eu dividir por 3, vai dar 1, 5 e 5. E se eu dividir por 5, chego no 1. Multiplicando aqui vai ter 30. E aí eu vou descobrir os novos numeradores, né? 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1, 5. 30 dividido por 30 dá 1, vezes 7, 7. 30 dividido por 15 dá 2, vezes 4, 8. Isso aqui fica 7 mais 5, 12 e 8, 20/30. Olha, 20/30 tem, só que não é o que eu quero. Ah, vou marcar isso aqui. Não, isso aqui é o que eles já fizeram. Ele quer saber quanto falta. Pensa só, se ele já fez 20 dos 30, né? Falta quanto? Já fiz 20 dos 30, faltam? Falta, ele quer saber quanto falta. Falta 10/30. Aí você vai atrás, ah, nem tem. Tem sim, é porque você não simplificou. Dividindo por 10 vai dar a letra A, tá? Ou também, se você tivesse dividido aqui por 10, né? Seria 2/3. Aí você ia marcar 2/3 aqui errado do mesmo jeito, ó. Tá bom? Só que não é 2/3. O que é que está faltando de 2 para 3? Está faltando 1/3. Letra A também. Ok, pessoal? Vamos ao próximo.
Próxima questão. Eu não coloquei número nelas, então vamos lá. Em uma família, 1/3 são homens, 1/4 são mulheres e o restante são 10 crianças. Qual o total de pessoas nessa família? Vamos ler, ou melhor, vamos fazer o nosso retângulozinho para as frações, né? O problema diz que 1/3 são homens, 1/4 são mulheres e o restante é criança. Então, isso aqui são as crianças. Ok? Ah, lá, ele fala que são 10 crianças, né? Eu gosto de colocar o número aqui fora, tá? 10 crianças. Ele quer saber qual é o total. Então, se ele quer saber qual é o total, esse 10 não corresponde ao total. Esse 10 corresponde à fração das crianças. Só que eu não tenho a fração das crianças. Eu tenho a fração dos homens e tenho a fração das mulheres. Como é que eu faço para encontrar a fração das crianças? Eu somo as duas frações, tá bom? Técnica da borboleta da internet. Quando você tem denominadores que são primos, é só multiplicar. 3 vezes 4, 12. Multiplica o 4 com 1 dá 4. Multiplica o 3 com 1 dá 3. Isso aqui vai dar 7/12. Eu só uso isso, pessoal, quando os denominadores são primos entre si, tá? Primos entre si, não primos. 4 não é primo. Mas ele é primo do 3 porque ele não tem nenhum divisor comum com o 3. Então, isso quer dizer que os dois juntos, né, voltando aqui ao assunto, já os homens e as mulheres, são 7/12. Olha, dos 12 integrantes da família, vamos dizer assim, 7 são homens ou mulheres. O que sobra é criança. Sobra quanto? 5. Então, as crianças representam 5/12. Só que o problema diz que 5/12 correspondem a 10 crianças. O que é que eu tenho que fazer? Descobrir a fração unitária. Como? Dividindo por 5. E o resultado multiplicando pelo denominador, que é 12. Então, o total inteiro vão ser 24 membros tem essa família. Vamos ao próximo. A próxima questão diz assim: um estudo feito sobre os gastos dos brasileiros mostra que 1/5 dos salários é gasto com aluguel, 2/9 com a alimentação mensal, 3/10 com despesas gerais do mês, como água e luz, e o restante com lazer de forma geral. Se o salário médio das pessoas que participaram dessa pesquisa é de R$ 4.500, quanto elas gastam com lazer de forma geral? Lá vamos ao nosso desenho, tá? Ele fala aqui do salário, ele gasta 1/5 com aluguel, 1/5. 2/9 com alimentação. Aluguel e alimentação vai ficar a mesma coisa, né? aluguel e 2/9 com alimentação. Ali. Ou comida, né? Poderia ter escrito mensal. 3/10 com despesas gerais. E, como água, luz, né? E o restante com lazer, tá? Com lazer. E aqui o resto, que eu não sei quanto é que é. Se o salário da população em geral, que foi analisado aqui, é de R$ 4.500, ele quer saber quanto elas gastam com lazer de forma geral. Eu posso fazer esse problema de duas maneiras. Eu posso calcular quanto é que ela gasta com aluguel, quanto é que ela gasta com alimentação, quanto é que ela gasta com despesas gerais e depois subtrair o total, ou eu posso ir direto para a fração. Para ir direto para a fração, não tem como ir direto, porque vai ter que somar as frações. E para somar essas frações, você vai ter que tirar o MMC, tá certo? Não esqueça, somar frações, sempre tem que tirar o MMC. Certo? O MC vai dar 110, não, dá 90. O MC aqui é 90. Certo? 90 dividido por 5 vai dar 18, vezes 1, 18. 90 dividido por 9 dá 10, vezes 2, 20. 90 dividido por 10 dá 9, vezes 3, 27.
somando isso aqui, vai dar 65/90 avos, né? 6, 7, 8, 15, 15, 2, 4, 6. Esse 65/9 seria o que é gasto aqui com os 3. Ele quer saber o lazer. O lazer é o resto. O resto de quanto? O resto de 90. 65 menos 90 vai dar 25. Então, com lazer é gasto 25/90 avos. Aí eu iria fazer de 4.500. Mas eu vou dar uma simplificada antes, tá? Dá para dividir por 5. Eu vou dividir por 5. Se eu dividir por 5, dá 5. Se eu dividir embaixo por 5, dá 18. Ok? Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular quanto isso aqui representa. Isso aqui representa 5/18 de 4.500. Vou multiplicar por 5, 4.500. 4.500 vai ser multiplicado por 5. E o resultado vai ser dividido por 18, tá? Então, fazendo essas contas aqui, multiplicando por 5 e dividindo por 18, vai dar... A multiplicação vai dar 5, 22.500, né? Quando eu dividir isso por 18, vai dar R$ 1.250. É o que eles gastam com lazer. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Tentem refazer os exercícios, estudem, prestem atenção, façam. Vamos lá, próxima questão diz o seguinte: em uma empresa de ônibus é possível fazer a compra das passagens online. Para essa compra, eles disponibilizam a imagem com as cadeiras livres brancas e com as cadeiras ocupadas pretas. Analisando a imagem abaixo, marque a alternativa que apresenta a razão, cuidado, né, a ordem que ele fala, ó, entre as cadeiras livres, que são as brancas, para as ocupadas, que são as pretas, né? Então aqui é branco e aqui vai ser preto, certo? Vamos lá? Então, brancas e pretas. Bem, pessoal, eu sei que ao todo aqui são 42 cadeiras, tá bom? São 42 é o total. Como tem menos preta, é mais fácil eu contar as pretas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pretas são 16. Para 42, eu vou ter 26. Brancas, que são as livres, né? 26. Resposta certa, letra B. Pronto, finalizado. Vamos ao próximo. Próxima questão diz o seguinte: para uma festa de aniversário foram convidadas 25 pessoas e comprados 200 salgados. Escreva a fração entre a quantidade de pessoas e o número de salgados. Quantidade de pessoas, 25. Número de salgados, 200. Na ordem que ele fala, tá bom? Isso aqui dá para simplificar por 5 duas vezes ou direto por 25, tá? Fica ao critério de vocês. Isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8. 1 para 8. E o que que significa? Que uma pessoa, para cada uma pessoa, eu terei 8 salgados. Pouco, mas vamos lá. Próxima questão fala o seguinte: Pedro achou o mapa do tesouro. No mapa, percebeu que a distância do barco ao ponto em que a cruz é de 20 centímetros. 10 centímetros, desculpa. Na parte de trás estava escrito que essa mesma distância real seria de 50 km. Então, eu já tenho aqui que a minha escala é sempre o desenho sobre o real. O desenho são 10 centímetros. Aliás, um desenho é 10 centímetros, tá certo? E o real são 50 quilômetros. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esses centímetros em quilômetros para poder montar o meu mapa, tá bom? A minha escala. Como é que eu faço? Tabelinha que eu aprendi, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro,
metro, decímetro, centímetro. Eu tenho que vir até o centímetro. Então, eu tenho que pegar 50 quilômetros e transformar em centímetros. Eu vou ficar com 6 zeros. Então, fica aqui o número seguido de 6 zeros, só que agora em centímetros. Cortei o centímetro e cancelei um zero. A escala vai ser de 1 para 500 mil. Acabou. Vamos ao próximo. Próxima questão fala: determine a largura e o comprimento da suíte, sabendo que sua largura e comprimento no desenho são de 5 centímetros. Então, aqui no desenho, ó, aqui são 5 centímetros e aqui são 8,4 centímetros. Ele quer saber o tamanho real. Dica para quem quer saber o tamanho real. Se você quer saber o tamanho real, é só você pegar o tamanho do desenho e multiplicar pelo denominador da escala. Como assim? Daqui a escala, ó. A escala é de 1 para 50, então é só multiplicar pelo 50. Isso aqui vai dar 250 centímetros. Enquanto que a largura, 8,4 vezes 50, vai dar 420 centímetros. Pronto, agora só falta transformar para metro, porque eu não tenho que ir numa escala para quilômetros, né? Então, olha, metro, decímetro, centímetro. O primeiro número é 250 centímetros, que vai dar 2,5 metros. E o outro número é 420 centímetros, que vai dar 4,2 metros. Essas são as dimensões reais da suíte. Vamos ao próximo. Próxima questão diz o seguinte: Pedro dividiu sua fazenda. 1/5 ele separou para fazer uma plantação de café, 7/10 ele separou para o pasto e ele ainda vai construir um sítio no espaço restante. Qual é a porcentagem da fazenda que ele usará para fazer o sítio? Esse problema parece com aqueles de frações que nós temos aquele retângulozinho, lembra? E eu posso usar a mesma ideia. Ele está dizendo que vai fazer 1/5, ele vai usar para fazer uma plantação, 7/10 ele vai usar para pasto, e o restante vai ser para construir o sítio, ok? Ele quer saber esse sítio, só que ele não quer na forma de fração, ele quer na forma percentual. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Eu vou somar as duas partes que eu tenho. Como são denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Como eles são múltiplos, é o maior. 10 por 5 dá 2 vezes 1, 2. Isso aqui vai me dar 9/10, ou seja, o que ele já utilizou do sítio foi 9/10. 9 de 10, está faltando quanto? Está faltando 1/10. Essa é a parte do sítio que ele da fazenda que ele vai destinar ao sítio, né? A casa dele, tá bom? E aí o que é que eu faço? Ele quer saber isso em porcentagem. Bem, esse número aqui é fácil de transformar em 100, né? É só multiplicar em cima e embaixo por 10. Se você multiplicar em cima e embaixo por 10, você vai ter 10 sobre 100, ou simplesmente 10%. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Próxima questão diz o seguinte: Pedro é muito organizado com suas finanças. Do seu salário de R$ 3.000, ele gasta 25% com aluguel, 20% com compra de alimento, 10% com as contas de água e luz, 15% com o financiamento do seu carro, 18% com lazer e outras despesas. E o restante ele investe na bolsa de valores. Quantos reais ele investe na bolsa de valores, né, todo mês? Então, pessoal, também poderia nesse aqui fazer a construção do retângulozinho, tá? Ele diz que ele gasta 25% com aluguel, 20% com compras de alimento, 10% com conta de água e luz, 15% com carro, e 18% com lazer, e ainda sobra um tantinho que ele investe, tá? Então,
Como estão em percentuais, a maneira mais prática de fazer é somar esses percentuais. 25 mais 20, 45, mais 10, 55, mais 15, 70, mais 18, 88%. Então, ele gasta, os gastos dele total, fazem um total de 88% do salário. Se o salário dele é 100% e ele gasta 88%, sobram 12% que ele usa para investir em alguma coisa, né? Quantos reais ele investe? Ele investe 12%, ele quer saber em reais. Então, do total, que são 3 mil reais. E 12% de 3 mil vai dar igual a multiplica e o resultado divide por 100. Ele aplica 360 reais do seu salário. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Próxima questão. Na eleição para prefeito de uma cidade com 24 mil habitantes, tivemos 20.400 votos válidos. Qual é a porcentagem dos habitantes dessa cidade que não votaram nessas eleições? Bem, os que votaram, primeiro, nós temos aqui 3 partes, né? Nós temos aqui com números, tá bom? Nós temos o total, que são dos 24 mil. Nós temos o pessoal que votou, que são 20.400. E esse outro partezinho aqui é o pessoal que não votou, tá? Fazendo a diferença entre os 24 mil e os 20.400, eu vou ficar com o resultado de 3.600. Isso quer dizer que 3.600 pessoas não votaram nesse pleito. Só que ele não quer saber isso, ele quer saber isso representa quantos por cento. Para descobrir o percentual de um número, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a parte, dividir pelo total e multiplicar por 100. Ou multiplicar por 100 e dividir pelo total. Fica ao critério de cada um, tá bom? Então, qual é a parte? 3.600. Vou dividir pelo total. Qual é o total? 24 mil multiplicado por 100. Tá? Então, aqui tem um monte de zero para cortar. Dá para cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. E dá para cortar esse zero com esse zero. Então, como eu não gosto de ficar multiplicando demais, eu vou ficar aqui com 360 dividido por 24. Você poderia dividir 360 por 24 sem problema, mas você também poderia simplificar, tá? Se você dividir, você vai encontrar 15. 15%, letra B. Sempre que você quiser percentual, você pega a parte, divide pelo total e multiplica por 100. No caso aqui, ajudou muito terem esses zeros, que eu pude sair cortando um monte de zero, tá bom? 2 zeros com 2 zeros, 1 zero com 1 zero. Então, aqui em cima sobrou 360 e aqui embaixo sobrou 24. Dividindo, dá 15. 15 o quê? 15%. Vamos para a próxima. Próxima questão de porcentagem também fala assim. Uma empresa de streaming que disponibiliza filmes online apresentou para seus 5 milhões de associados o seguinte gráfico que mostra a preferência de gênero dos filmes vistos por eles. Então tá ali, ó, 28% gosta de ação, 22% gosta de drama, 20% de terror. Aliás, eu errei, né? O drama é 15%, o romance 22%. E outros desconhecidos. Os outros ninguém falou. Analisando o gráfico, determine quantas pessoas preferem outros gêneros. Então, o que é que eu tenho que fazer? Somar esses percentuais que eu tenho aqui. Eu tenho 28 mais 22, que dá 50, mais 20 dá 70, mais 15 dá 85%. Ok? Então, 85 são esses que eu tenho aqui. Como o total de porcentagem é sempre 100%, isso quer dizer que 15% gostam de outros gêneros. 15% de quanto?
de 5 mil milhões, tá? 15% de 5 mil milhões. Dá para cortar esses dois zeros com esses dois zeros e ao multiplicar 15 vezes 5 dá 75, seguido dos três zeros, 75 mil pessoas. Opa, eu cortei um zero a mais, né? São só dois, então vai sobrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 750 mil pessoas gostam de outros gêneros de filme. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Próximo problema diz o seguinte: Pedro tem uma loja de roupas e vende cada camisa a R$ 25. Ele lançou uma promoção que na compra de 4 camisas você ganha um desconto de 10% no valor final da compra. Nessa situação, ao comprar 4 camisas, quanto você pagará? Então, bem, primeiro, não é em uma camisa, essa compra só vale se forem 4 camisas. Como são 4 camisas de R$ 25, a pessoa vai ter que gastar lá R$ 100. Bom, gastou R$ 100? Gastou R$ 100. Então você vai ter, comprou 4 blusas, então você vai ter um desconto de 10%. Aí o percentual mais difícil do mundo de se calcular, né? 10% de 100. Quanto é que é 10% de 100? Já falamos sobre isso, né? Dá 10. É só dividir por 10. Bem, a conta daria R$ 100, só que ele vai ter um desconto de R$ 10, pagando apenas R$ 90 pelas 4 blusas. Ok, pessoal? Só isso mesmo. Vamos ao próximo. Próxima questão diz assim, né? Com a inflação, a gasolina aumentou cerca de 48% em um ano no Brasil. Se o valor do litro da gasolina antes do aumento estava na faixa dos R$ 4,00, qual é o valor da gasolina após a inflação? Então, ela aumentou 48%. Então, vamos lá. Então, a gasolina é 4 e ela aumentou 48%. Lembrem-se que eu falo que a porcentagem é como se fosse um verbo transitivo indireto, naquela preposição, né? É sempre de alguma coisa, tá bom? Então, quanto é que é 48% de R$ 4,00? 48% de R$ 4,00 é só você multiplicar 48 por 4. Quanto é que dá a multiplicação de 48 por 4? Vai dar 2. 192 dividido por 100, isso vai dar R$ 1,92. Ou seja, a gasolina custava 4, aumentou 48%, aumentou 1,92, 4, né? Não esqueça dos 00 aqui, tá? E ela agora está custando R$ 5,92. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Sara quer comprar um novo celular que custa R$ 3.500 na loja. Ela não possui esse dinheiro, então optou por comprar o celular a prazo e pagar 12% de juros. Nessa situação, quanto ela pagará pelo celular? Então ela vai pagar pelo celular os R$ 3.500 mais 12% de verbo transitivo indireto, né? R$ 3.500, tá? Então, meu primeiro passo é calcular 12% de 3.500. Se você souber multiplicar cancelando, cancele. Se não, multiplique normal e o resultado você divide por 100, tá? Não tem problema não. Eu vou cortar 0 do numerador com 0 no denominador e a multiplicação minha ficará apenas 12 vezes 35, que dá 420. Isso são os juros que eu irei pagar no meu celular. Então, a minha compra vai ficar 3.500 mais 420 de juros, que dará 3.920 reais. Será quanto eu irei pagar pelo meu celular, tá bom? Vamos à próxima. E para finalizarmos, pessoal, essa é a última, tá? Em média, um carro tem perda de 20% no seu valor a cada ano. Considerando que você quer comprar um carro novo que custa R$ 55.000 na loja, se você optar por comprar esse mesmo carro, mas com um ano de uso, quanto você pagará? Então,
ele está dizendo aqui que o carro é uma desvalorização, ou seja, se eu compro um carro por 55 mil, depois de um ano ele vai perder 20% dos 55 mil reais do preço dele, tá bom? Então, meu objetivo é calcular 20% de 55 mil. Nós já falamos isso em sala, né? 10% é só dividir, dá 5.500, então 20% é 11 mil. Rápido e fácil. Se você não sabe fazer isso, não tem problema. Faça a multiplicação. Aqui dá para cortar esses dois zeros, então eu vou ficar com 22 vezes, ou 20, né? Vezes 550, que vai dar 11 mil reais. O carro custava 55, depois de um ano, 55 mil, depois de um aninho só, ele perde 11 mil do seu valor, passando a custar agora 44 mil reais. Ok, pessoal? Estudem para a prova. Espero que tenha ajudado e boa prova para todos.